Olá pessoal, eu sou a Ana Cláudia, para quem não me conhece ainda, e já aproveitando a oportunidade, logo agora no início, já dá um joinha e se inscreve aí no canal para me ajudar a chegar aos 1000 inscritos logo. Pois é, esse aqui é mais uma renda que vamos rodar aí para poder funcionar. Vamos lá. Muita gente passa anos trabalhando, que nem eu, eu tô com 48, seus 50 anos, 50 e pouco, e quando percebe está todo endividado, todo enrolado, e não sabe nem por onde começar. Então, assim, não é hora da gente entrar em desespero. Porque eu parei, pensei, entrei em desespero sim, mas depois parei, pensei, falei assim, gente, é hora de reorganizar a rota. Não adianta mais fazer do jeito que eu tô fazendo. Principalmente pedir ajuda a Deus, orientação a Deus também, para tranquilizar meu coração, porque eu não gosto de dívida, ficar devendo, não gosto de ligação de banco me cobrando. Eu acho muito vergonhoso isso, mas assim, eu cheguei a um ponto que não tem jeito. Então, vou ter que reorganizar a rota. Então, o que eu fiz? Peguei um papel, anotei de novo todas as dívidas. E hoje, com os juros até agosto, já paguei um pouco, mas um pouco que eu paguei nem fez cosquinha, porque praticamente são juros, tá ainda em 115. Isso aqui, se eu for negociar hoje com os juros que tá, né? Porque tem a parcela que venceu dia 20, parcela que venceu dia 25, né? E é a primeira vez que eu atraso. Então, pegando esse juro todinho aí de atraso, isso aqui praticamente, tipo assim, vai dar uns 160, 170 mil parcelado aí em 10 vezes. Não dá pra mim. Não dá. Então, é hora de reorganizar a rota. O que eu fiz? Anotei tudo que eu devo. Anotei quais são as minhas despesas fixas. Aí, o que eu vou fazer? O salário da empresa que eu trabalho hoje, hoje não, há mais de 20 anos já trabalho nessa empresa, ele diminuiu pela metade. Então isso foi aonde me quebrou também, porque eu ia fazendo dívida, contando que eu ia receber aquele valor e tal, e não foi assim. A empresa também está passando por dificuldades e, consequência, a gente aqui também sofre isso. É onde eles diminuíram o nosso salário. Hoje, praticamente, eu ganho metade do que eu ganhava há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Então, tem que reorganizar a rota. Aí eu anotei algumas coisas que eu vou pagar, que não tem como ficar sem, juntando com a minha dívida fixa. Só o meu fixo já é muito alto, né? Hoje em dia eu tenho uma dívida entre casa, um fixo entre casa e loja, 12 mil. Já pensei, vou fechar a loja. Já conversei com as minhas filhas, já conversei com várias pessoas. A melhor opção seria fechar a loja. Só que assim, eu tenho muita mercadoria lá. Onde eu vou enfiar aquilo tudo, gente? Fazer um queimão de estoque? Já fiz queimão de outras vezes e não funcionou não, entendeu? Não foi. Teria que jogar abaixo do preço que eu paguei na mercadoria para conseguir, pelo menos, fechar a loja. Ainda vou insistir até dezembro. Foi uma decisão que eu tomei. Até dezembro eu vou insistir, vamos ver assim como que fica a situação. Se a loja tiver um faturamento melhor, né, eu fico. Se não tiver, eu entrego a loja. E nas minhas contas eu vou começar a negociar a partir de dezembro. Porque o que eu vou fazer aqui? Vou negociar em dezembro, dou uma pequena entrada e começo a pagar a dívida principal a partir de janeiro. Porque eu vou negociar com o banco para ver se o banco tira um pouco dos juros. Porque aqui tá juros sobre juros, eu sei quanto eu devo que eu peguei, mas assim, o que eu peguei já tem juros que o banco não te empresta nada sem juros. Tipo, teve um lugar que eu peguei 15, a dívida é 25. Teve um outro lugar que eu peguei 8, a dívida é quase 20. O último empréstimo que eu peguei agora, eu peguei 3 mil. A dívida é... Deixa eu olhar aqui pra vocês. 5.544. Eu peguei 3 mil, foi para 5.544, parcelado 6 vezes. Então não resolve. Eu tô vendo assim, não tem como pagar um negócio cheio de juros do jeito que tá minhas contas aqui. Que as minhas contas eram 60 e poucos mil, gente. 61 mil, se eu não me engano, em dezembro ou janeiro. 61 mil, acho que era. E foi só trepando. Juro em cima de juro, o negócio já duplicou. Eu paguei um pouco esses 2 meses, junho e julho, né? Que a gente hoje é dia 26 de julho, ainda tem coisa para pagar ainda. Mas não tá adiantando nada. Nada. Quanto mais faz, pior fica.
Quanto mais paga, mais dívida arruma. Então eu parei, vou tentar reorganizar. Aí o que eu fiz? Quanto eu ganho por mês? X. Qual a minha despesa fixa? X. Então o que eu vou fazer? Pago as despesas fixas, eu não sou de comprar nada, tá? Vocês podem observar que nos vídeos eu tô sempre com a mesma roupa, tô sempre do mesmo jeitinho, eu não sou de comprar nada, eu não sou de sair, principalmente agora devendo, eu não tenho cabeça para sentar num lugar ou ir para uma festa, que é coisa que eu já não gosto, né? Gente velha já não gosta, prefere ficar dentro de casa, mas eu já não gosto. Então, eu não tenho cabeça para sair, saber que eu tô devendo tal coisa, vai vencer em tal dia e eu não tenho dinheiro para pagar. Não é da minha índole. Tá? Tanto é que eu sofri muito esse mês de junho até meado de julho, pedindo orientação a Deus o que eu iria fazer para mim não ficar doida, porque eu já tava assim, né, a ponto de jogar os panos mesmo. Mas não tem jeito, acho que todo mundo passa por isso, uma falta de organização financeira, eu não contava com a baixa do salário, e agora já tá feito, ou seja, a cagada já tá feita, então eu só tenho que dar um jeito de melhorar. Então eu vou fazer essa estratégia que eu tô explicando para vocês. Pagar o fixo que eu devo por mês. O que sobra eu vou guardar. Eu não tenho problema nenhum com guardar, tá, gente? Muita gente fala assim, eu não consigo guardar dinheiro porque eu gasto com isso. Eu não tenho isso. Eu coloquei numa conta que é para guardar. Pode faltar, pode não ter o que for, eu posso querer o que for. Eu não gasto. Meu dinheiro de reserva fica lá, tá? Foi assim que eu consegui comprar minha casa, graças a Deus, foi juntando dinheiro durante aí quase 5 anos e desta forma. É para esse objetivo, não gasto. Enfim. Então, pegando a linha do raciocínio, vou fazer isso. Vou juntar o que sobra e vou liquidando uma dívida por vez. Uma por vez. Não sei quanto tempo vai demorar. Talvez eu negocie, mas também não tenho muita vontade de negociar, porque entra muito juro em cima. Quando for lá em dezembro, se eles quiserem negociar, tirando bastante desse juro, eu negocio. Senão, eu vou me enrolando, entendeu? Até eu juntar o dinheiro e pagar à vista uma por vez. A única coisa que eu pretendo aqui não deixar é o carro, porque o carro só falta 8 parcelas. E a minha intenção é terminar de pagar essas 8 parcelas e vender ele. Porque o carro, no final das contas, parcelado, ele saiu por 105 mil. E o carro hoje de tabela vale 61. Então, se eu pegar esses 61 mil na mão, já vai me ajudar com as outras dívidas. Ou seja, trocou cebola. Mas foi um erro que eu fiz, assumi os erros, né? E a loja, como eu falei, vou aguentar até dezembro. Chega mês de dezembro, se ela não voltar a vender pelo menos o que vendia antes, para ter um faturamento mínimo aí, que sobra um mínimo para mim, beleza. Se não, esse negócio de só comprar para encher a loja, porque a loja é grande, e não vender o suficiente, não ter lucro suficiente, porque, por exemplo, se não vender, a gente pode comprar menos. Mas comprando menos, você tem que ter uma porcentagem de lucro também pelas despesas, para conseguir manter a loja aberta. E a despesa da loja para manter aberta é muito alta. Então, é despesa com contador, despesa com funcionário, INSS, as obrigações do governo que não são baixas. Então, tudo isso eu tenho que eliminar. E eu pretendo fazer isso, se for da vontade de Deus, que a loja suba, venda bastante. Se não vender, aí mês de dezembro eu entrego a loja, porque janeiro, fevereiro não vende nada. Senão eu vou estar arrumando mais dívida para mim nesse meio tempo aí. Bom, depois mais pra frente conto pra vocês como que ficou. Se Deus quiser, vou ter sabedoria e todos parem, pensem, reorganizem a rota para recomeçar. Por quê? Além de até que eu postei um vídeo no final de semana passada falando sobre isso, o projeto de aposentadoria. Além de eu ter que pagar essas dívidas que eu já fiz, eu ainda tenho que formar minha aposentadoria. Porque eu não tenho aposentadoria pelo INSS, tem, mas é salário mínimo. E Deus sabe se eu vou conseguir isso quando eu fizer 65 anos, que hoje eu tenho 48. Então, para não contar muito com o INSS, eu também quero fazer a minha aposentadoria. Pelo menos um pouquinho, deixar guardado para poder... Depois, com o passar do tempo, depois que eu pagar as dívidas, eu vou falando com vocês o meu jeito que eu organizei para tentar fazer uma aposentadoria. E se Deus quiser, vai dar certo. Fé em Deus, que dê certo para mim, que dê certo para você que está endividado, que as coisas corram como Deus quer para todos nós e nos vemos bem. Valeu?